É incrível como Deus planta a família. Iniciamos nossa união de uma forma totalmente avessa. Meu esposo se ajoelhou e, ao invés de me pedir em casamento, declarou que eu seria a mãe de sua filha. E essa filha seria loira, e eu aceitei com uma condição. Eu escolheria o nome dela. Escolhi o nome de Suzy, que significa pura como lírio, em homenagem à minha mãe. E com isso, infelizmente, chateei a minha irmã mais velha, que ao saber ficou magoada, pois ela queria dar para nossa mãe a primeira neta e engravidou antes de mim. Só quando fizemos 7 anos de união, milagrosamente concebemos. Porém, ao 6º mês de gestação, sofremos um grave acidente. Um caminhão atolou no morro lameado e veio de ré, desgovernado para cima de mim, que estava a pé. O baú bateu com tudo na parte de detrás da minha cabeça e eu apaguei completamente. Antes, sentia algo ecoando com grande força na minha cabeça. Porém, foi tudo tão rápido que não deu tempo de sentir dor. Acordei atordoada e perdida. Lentamente, minha visão e sentidos voltavam ao normal. Ao olhar ao redor, percebi que eu estava embaixo da roda do caminhão, que tentavam dar a ré. O motorista pensava que estava o caminhão travado numa pedra, porém eu, grávida, era a pedra. Mas eu não conseguia falar, muito menos gritar, e ficou tentando assim andar com o caminhão para frente. Tinha muito sangue e a roda estava em cima da minha coxa. Eu estava de lado, caída no chão, mas a roda apenas pegava parte da minha pele e a arrancava sem chegar aos nervos e veias maiores. Embaixo da minha coxa tinha um buraco enorme. A calçada que eu estava era de mato e não de cimento. Me lembro de estar indo a uma consulta médica e, pelo peso alto, eu ia caminhando na chuva. Depois de algum tempo, consegui gritar por socorro e foi aí que o motorista percebeu que havia atropelado alguém. Me viram e chamaram o socorro, que veio depois de alguns minutos. Os bombeiros nos tiraram debaixo da roda do caminhão. Meu macacão estava rasgado na perna e com muito sangue. Eu tremia demais e sentia muito frio. Assim fomos levadas numa ambulância para um hospital e lá fizeram ultrassom para saber se o nosso bebê estava bem. E foi aí que descobrimos que seria uma menina. Embora o machucado na perna fosse grande e até hoje eu tenho a cicatriz, foi superficial e só arrancou a pele no local e alguns vasos sanguíneos pequenos. Foram 3 meses de recuperação e nossa Suzy nasceu. No parto, me informaram que eu não poderia ter mais filhos. E com isso, meu esposo quis mudar o nome da nossa filha para Alexia, pois seria a única filha dele que se chama, no caso ele, Alex. Então ficou Suzy Alexia. Assim não teve briga entre os dois. Alexia significa protetora ou auxiliadora, ajudadora. Minha irmã teve meses antes um menino. Os meninos que nós nunca tivemos, ela teve. Coloquei ela como madrinha de nossa filha Suzy para compensá-la. A Suzy veio inaugurar um tempo de purificação no nosso casamento, porque realmente precisávamos de purificação, santificação. E para isso, o auxílio de Deus através de Yeshua Jesus sempre foi necessário. Depois de aproximadamente 7 anos, milagrosamente, concebemos mais uma menina. O nome escolhido foi Victória, que significa aquela que vence. Na Bíblia, a vitória é frequentemente associada à fé e confiança em Deus, que guia seu povo à vitória sobre os seus inimigos e ou obstáculos. Ela nasceu com um pequeno sopro no coração.
mas graças a Deus foi fechando com o tempo. O nosso casamento precisava realmente de ajuda de Deus para termos vitória, para continuarmos juntos. Casamento é um compromisso muito sério que nos lapida, muda toda a nossa vida. E descobrimos que agora temos que pensar na família que geramos através de Deus. O mundo todos os dias nos dizia: separem, mas Deus todos os dias nos pedia: perdoem e fiquem sempre juntos, se ajudem mutuamente, porque vocês são falhos, mas Deus que gerou essa família e todas as outras não é falho. Após 14 anos aproximadamente, concebemos milagrosamente a nossa terceira filha, que chamamos de Hannah, que significa aquela que é abençoada, agraciada, galardoada por Deus. Foi uma gestação difícil. Cada instante era um milagre de Deus. Eu, aos 44 anos, numa gravidez de alto risco, que nos deixou literalmente hipertensos e diabéticos, gestacionais. Digo literalmente porque meu esposo também ficou hipertenso. Fui internada diversas vezes. Comecei a ter que injetar em mim várias vezes ao dia insulina e tomar medicamentos, mas silenciosamente a pressão ficava altíssima, até que fiquei internada pela última vez. Os médicos, através de exames e ultrassom, constataram que o líquido amniótico estava diminuindo e a nossa bebezinha estava sofrendo muito. Então decidiram induzir o parto. E em poucas horas nasceu Hannah. No parto, minha pressão foi até 190. E milagrosamente ocorreu tudo bem, graças a Deus. Em todas as gestações e partos eu sempre orei muito, mas muito mesmo para Deus. E muitos irmãos e irmãs na fé sempre oravam também para que tudo corresse bem e fosse o mais rápido possível. E nossas orações sempre foram respondidas. E todas as filhas que Deus nos enviou eram de partos muito rápidos, que não duravam mais de 4 horas, milagrosamente. Nosso casamento sempre precisava de Deus e agora necessitávamos de bênção, graça e galardão de Deus. Eu pensava que nós escolhemos os nomes, o cônjuge e tudo no nosso casamento. Mas vendo cada detalhe agora, minuciosamente, que aqui descrevi, resumidamente até, e outros que nem caberiam em livros, percebo que é impossível uma família ser escolha humana. Porque, na verdade, a escolha de tudo é de Deus. E quando deixamos Ele nos guiar e viver em nós, por mais falhos que somos, Ele sempre vai na frente, no controle de tudo. Assim é essa família, e creio também que todas as outras famílias da Terra. Até datas de nascimento de cada um, nome, história, acontecimentos e tudo mais, são planejados minuciosamente por Deus, que é perfeito e pleno em tudo que faz. Éramos 3 e Deus nos multiplicou em 5. A família que Deus gera através de nós é o tesouro mais importante e precioso que temos, que na verdade Deus tem para nós, que devemos zelar por ela, que fará parte, da família eterna de Deus. Conseguinte, como diz o rabino messiânico Marcelo Guimarães, Deus vem restaurando pessoas que restauram famílias, e famílias restauradas restauram a sociedade e o lugar em que vivem. Então, se você tem uma família desestruturada, como nós no passado, consagre-a e a entregue nas mãos de Deus. E assim Ele vai agir e restaurar a sua família também. Tem algo impossível por acaso para Deus? Claro que não. Nada é impossível e muito menos difícil para Deus. E muito menos para o seu Filho Yeshua Jesus. Confie nele sempre. Shalom, shalom.